E nós vamos agora conversar com o Paulo Pozonoff, comentarista aqui da PAN. Paulo, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos. Bom, Paulo, você estava acompanhando esse pronunciamento aí do ministro Luiz Fux, eu queria a sua avaliação. Ele reafirmou aí o compromisso com a democracia, agradeceu a todos os colegas, agora ele insistiu nessa questão das pressões, das dificuldades, não é? Denise, é um pronunciamento ali marcado pelo autoelogio, né? Não esperava também outra coisa, não esperava dessa nossa corte uma autocrítica e, de repente, uma avaliação mais crítica em relação à atuação do Supremo em todos os âmbitos da sociedade no ano passado. A gente sabe que não foi uma relação das mais pacíficas, foi bem pelo contrário, foi bastante conflituosa e o clímax desse conflito foi ali o 7 de setembro, quando milhões de pessoas foram às ruas, e muitas delas pedindo aí impeachment ou até destituição do STF. Então percebe-se ali pelo pronunciamento institucional, aquela coisa toda de celebração. Eu não esperava também que o ministro Fux fosse fazer uma autocrítica, ele preferiu ali se autoelogiar e elogiar os seus colegas. Eu só queria fazer um destaque aqui, que ele falou sobre o ânimo, né, dos magistrados, e quando ele falou nesse ânimo, eu só pensei nessa acusação que se costuma fazer em relação aos ministros do Supremo de ativismo judicial. Então parece que eles estão bastante animados aí para atuar e atuar, inclusive, politicamente, o que eu, Denise, considero um erro. Agora, Paulo Pozonoff, nesse pronunciamento do ministro Fux, lembrando que nós estamos de volta já com toda a rede Jovem Pan News, nesse pronunciamento o ministro deixou claro, mais uma vez, que há uma unidade do Supremo Tribunal Federal. Agora, nessa questão dele atuar politicamente, a gente tem de lembrar também que muitos partidos recorrem ao Supremo quando não conseguem espaço no Congresso. Então, essa questão de legislar, muitas vezes, é porque o próprio Congresso não consegue chegar a um entendimento em relação a determinadas pautas. Essa judicialização de absolutamente tudo, isso chega até a nossa vida pequena, né? A gente vê que as pessoas, o Congresso, ele reflete a sociedade. Você percebe que as pessoas perderam um pouco aí a capacidade de chegar a um consenso por meio do diálogo, e hoje em dia se judicializa absolutamente tudo. Aqui no meu prédio, por exemplo, estão judicializando onde se coloca uma lixeira em determinado lugar. As pessoas perderam essa capacidade de chegar a acordos mínimos. E isso ampliado aí para o país, para o Congresso. A gente vê, ontem surgiu uma notícia de que um partido ia entrar com pedido na PGR para investigar o pronunciamento do presidente na ONU. Então a gente vê que as minúcias, né, do poder, do exercício do poder, todas elas são judicializadas. E eu concordo com você, o STF se vê obrigado a agir. Mas daí eu também questiono se o STF não deveria adotar uma postura mais parecida com a Suprema Corte Americana, né, que serviu de inspiração, inclusive, para o STF, que a Suprema Corte Americana ela costuma rejeitar muitas causas porque não julga que essas causas têm valor ali para questionar questões constitucionais. O ministro Fux, inclusive, usou essa expressão, ele diz que o STF é uma corte constitucional, mas a gente sabe que nos últimos tempos, principalmente, o STF tem se intrometido muito em questões que não dizem respeito necessariamente à Constituição. Mas se questiona exatamente a constitucionalidade de várias pautas, de vários outros assuntos que são tratados pelo Congresso, no âmbito dos estados e até coisas menores. Nós já tivemos em várias ocasiões, eles discutiram esse tipo de coisa que você falou, de um condomínio que não consegue se resolver, os recursos sucessivos que cabem na legislação brasileira, na área jurídica, não é? É uma coisa que trava processos. Você tem processos que levam um longo tempo até chegar às instâncias superiores, não é? Talvez seja alguma coisa que tenha de ser revista aqui no Brasil, porque em muitos casos dificulta, inclusive, a punição de quem tem culpa. Ou a inocência também, né? Exatamente, foi o que eu propus, né? Que eu não vejo. Seria muito interessante ver
um pronunciamento mais autocrítico do presidente do STF, o ministro Luiz Fux, de repente apontando justamente para esse volume absurdo de processos que chegam e causas muito pequenas. A gente vê aí habeas corpus de pessoas que foram presas por ter roubado, sei lá, um shampoo, um desodorante. Isso realmente atrapalha ainda mais o trabalho do STF, mas sem esquecer também que o STF não se ajuda e se imiscui um pouco nessas questões políticas, que contribuem ainda mais, né, Denise, para o acúmulo de trabalho aí dos nossos ministros. É isso. Agora, Paulo, vamos falar um pouquinho sobre a reforma eleitoral que a CCJ do Senado, a Comissão de Constituição e Justiça, aprovou a proposta de emenda à Constituição que trata dessa reforma eleitoral, né, mas rejeitou alguns dos pontos mais polêmicos aprovados, como a volta das coligações. E eu queria saber como é que você viu esse novo formato. Ainda é a comissão, ainda terá de ser discutido em plenário. Denise, para mim, o mais absurdo dessa PEC eleitoral, na verdade, é uma coisa que, estranhamente, não está sendo discutida muito, que é a questão de peso 2 para negros e mulheres para um cálculo que vai compor o fundo partidário. É uma medida pequena, que tem pouco efeito eleitoral de curto prazo, mas ela é muito importante porque a gente vê aí os políticos se usando de uma causa, essa causa, né, da reparação histórica, que já é questionável em si, mas usando isso também como uma justificativa, um pretexto para mexer nessa distribuição do dinheiro destinado às campanhas, aos partidos. Para mim, esse é o ponto mais problemático dessa PEC eleitoral, que agora a CCJ, né, no comando da senadora Simone Tebet, aprovou. A questão das coligações realmente é virtuoso que tenha sido rejeitado a possibilidade de coligações. Agora, Paulo, vamos ouvir um certo estranhamento que houve entre os senadores hoje e depois nós voltamos a conversar. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Davi Alcolumbre, foi cobrado para marcar a data da sabatina do André Mendonça. Os ânimos se exaltaram quando a cobrança partiu de Alessandro Vieira, o senador de Cidadania de Sergipe, e levantou a suspeita de que motivos não republicanos estariam fazendo Alcolumbre segurar a pauta. Vamos acompanhar. O senhor tem condição de apontar um único motivo republicano para não fazer o agendamento de uma sabatina, senhor? Senador Alessandro, depois que Vossa Excelência se lançou candidato a presidente da República, Vossa Excelência começou com essas frases de efeito. Não, eu estou lhe cobrando como lhe cobro, não é de hoje. E não é de hoje. O senhor não tem capacidade de pegar esse microfone, senador, que a minha paciência, e dizer qual é o motivo que o senhor tem para não agendar uma sabatina. Sabemos. Fique tranquilo. Espero que a vergonha também seja. Fique tranquilo, senador. Vossa Excelência respeite um senador da República. Da mesma forma, respeito vai e vem. Eu lhe apresentei uma questão de ordem. E antes do embate com Alessandro Vieira, Davi Alcolumbre já havia sido cobrado pelo senador e líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho. O ex-advogado-geral da União, André Mendonça, foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro no dia 13 de julho a uma vaga no Supremo Tribunal Federal. E até agora não houve a convocação dessa sabatina. E é um problema complicado mesmo, né, Paulo Pozanov? Já está mais do que na hora de ele ser sabatinado. Se houver rejeição, é uma decisão dos senadores. Se ele for aprovado, ele precisa assumir o cargo. Não faz sentido nenhum, Denise, essa demora. Imagine agora, né, o STF, a gente estava falando aqui que já está com uma relação muito complicada com a sociedade mesmo, com o executivo, com o legislativo também. Imagine se agora, na pauta do STF, surge algum caso emblemático, né, de alguma causa muito cara à sociedade, e a gente está aí com 10 ministros e acontece algum tipo de empate, o presidente do STF tem que decidir. Imagine as implicações disso. Realmente não faz sentido. Bem, o Alcolumbre ele sabe que assim que o André Mendonça for sabatinado, a aprovação é quase imediata, é quase automática. A sabatina ali ela é muito pro forma. O último candidato, digamos assim, a ministro do STF, que foi rejeitado pelo Senado,
se não me engano, foi lá na Primeira República que o Marechal Floriano mantinha uma relação muito, muito mais conflituosa do que o Jair Messias Bolsonaro com o Senado naquela época. Então, ele sabe que é uma aprovação praticamente automática, não faz o menor sentido ele sentar em cima dessa decisão que, enfim, é basicamente pro forma. E ele pode ter interesse em outros nomes, agora não tem como barrar, essa indicação vai acontecer em algum momento, a sabatina também, não tem como o presidente reverter essa decisão, é quase impossível que isso aconteça, né? E falou-se até, eu via pessoas suspeitando, lançando essas suspeitas de que o presidente estaria meio que arrependido e pensando em indicar um outro nome, mas isso seria um desastre político para o presidente sem precedentes, e olha que a gente está falando de um presidente que tem um certo histórico aí de desastres políticos sem precedentes. Inclusive já se falou de alguns outros nomes, o presidente andou citando alguns nomes, dando margem para negociação, para negociação não, para especulação, no caso de o nome de André Mendonça não ser aprovado, não é? Mas cria mais turbulência, não é desnecessária. E no momento, Denise, que a gente está vendo que os ânimos estão até um tanto quanto calmos, né? A gente viu, acabou de ver aí o pronunciamento do ministro Fux, que tem ali uma alfinetada aqui, uma alfinetada ali, aquele uso de palavras como caos, mas não é nada parecido com o pronunciamento de algumas semanas atrás, quando ele deu início aos trabalhos aí do segundo semestre, que foi um pronunciamento cheio de farpas, né, cheio de indiretas ao presidente. É um momento que os poderes ali, depois até daquela declaração à nação que o presidente divulgou, estão tentando se reencontrar, quem sabe encontrar um diálogo. Então não faz sentido mesmo o Alcolumbre manter o André Mendonça na geladeira. É isso, Paulo Bolsonaro, muito obrigada pela sua participação, uma boa tarde para você. Eu que agradeço, obrigado a todos.